Isso não morreu? Aconteceu que ele me atingiu com o olho de água. Então, nesse momento ele estava muito nervoso, muito estressado. E eu sabia que eu não podia deixar ele nesse momento, porque eu tinha medo do aneurisma retal. Então, eu contiei ele e ele se acalmou na cama. Então, eu fui cuidar dos meus ferimentos, porque eu estava doendo muito, eu estava até sem visão. E logo de manhã, quando eu retornei, aconteceu nada. Houve luta ou não? Não, não houve. E você atribui a atuação de toda a herança para o senhor? E primeiro, o senhor tinha conhecimento da herança? Não tinha conhecimento de herança. Não sabe o valor? Eu sabia que ele era um homem que tinha poder aquisitivo, que ele era um coronel, mas eu não fazia noção que essa herança até seria para mim, porque a gente nunca tocou nesse assunto e também não tinha um grau de parentesco, porque isso era comigo com ele. Mas como o senhor atribui essa doação de toda a herança para o senhor? Como que eu posso dizer? Eu fiquei até surpreso, porque eu não fazia noção e eu até pensei em rejeitar essa herança, só que contudo depois eu aceitei e eu acho que com os dela, eu incluí os pobres, ajudei a igreja, a pequena igreja que a minha tinha e até construímos um papel. Então eu acho que eu trouxe uma bons da herança que o Padre não deixou, mas não fazia noção que ele não deixou. O senhor foi pedido mais de uma vez? Mais de uma vez. O senhor quer fazer mais alguma coisa? Falar algo? Eu queria dizer que, bom, foi triste para mim, porque as pessoas diziam muitas coisas ruins, muitas atrocidades sobre o coronel. E, apesar dessas agressões que eu sofri, a gente tinha boas conversas. Ele até relatou com o Biliar, o Leonardo Alberto, que eu era o melhor enfermeiro que tinha passado com ele, que eu era a pessoa mais paciente que tinha lidado com ele, que os outros não agiram da maneira que eu agi, e eu era o melhor que tinha passado por ele. Pode retomar. Agora vamos para a réplica. Se estiver pronto, pode. Quanto tempo você pode ficar falando aí agora? 15 minutos. Não, mas como a gente termina aí? 15 minutos. É muito. Bom, antes de mais nada, como é minha última oportunidade de estar falando aqui, eu quero aproveitar e enaltecer meus nobres colegas aqui que estão advogando a favor. O professor Ives Granda fala que a defesa, a advocacia é um dos pilares de um Estado democrático de direito e da liberdade. E Kaká, é o maior criminalista que nós temos hoje no país, diz que o cidadão ser bem acusado é um direito que ele tem, por mais paradoxo que seja. E eu estou aqui nesse sentido de criar uma coisa concreta, e nós estamos trabalhando juntos, sempre em prol do Estado democrático de direito. Eu fiz uma chuva de ideias aqui com que meus nobres colegas levantaram. A priori,
Eu não disse que o Procópio era uma pessoa má, não uma pessoa vil. Eu disse que ele era uma pessoa sem paciência, e como ficou demonstrado através do texto, você que parar uma pessoa que comete um crime de sangue com, eu vou dizer assim, um criminoso nato, uma pessoa, né, que comete delitos reiteradamente, qualquer um aqui está sujeito a cometer um crime de sangue. Qualquer um de nós estamos sujeitos a cometer um crime de sangue. Isso é uma fatalidade. Se a gente, quem é pai, se acontecer alguma coisa com seus filhos, provavelmente vai pensar nisso. Isso é uma realidade. Por você cometer determinado delito, você não se torna um monstro, você não se torna um criminoso. Se fosse assim, acabou o direito penal, acabou o sistema penitenciário, porque o fim dele é responsabilizar a pessoa. Se você cometesse um delito e tivesse decretado, não tem mais condições de reintegrar a sociedade, a gente podia fechar a grade do direito penal e partir para o direito civil, direito constitucional, tributário, passar para as próximas matérias. O que eu defendo é que aconteceu. E se aconteceu, tem que seguir o trâmite legal. Nós vivemos num Estado democrático de direito. É a lei que nos rege. Fugir dela abre precedente para as coisas muito piores. Abre precedente para a anarquia. Bom, o que você falou aqui de que ele era cristão? Ô doutora, meu sonho é que todo cristão fosse uma pessoa boa. Eu juro que seria meu sonho, que todo cristão, toda pessoa cristão, o que é cristão? Quem crê em Cristo. Toda pessoa que crê em Cristo fosse uma pessoa boa, nós teríamos muito menos problemas. Muito menos problemas. Eu não entendo de Oriente essa questão política, eu sou leigo no assunto, mas eu creio que se seguissem os preceitos cristãos, não teria pessoas se explodindo, matando crianças, tendo que fugir do país. E o Procópio, ele não é teólogo, Deus logo estudo. Ele diz assim, me fiz teólogo, quer dizer, copista. A função do copista é copiar as transcrições bíblicas em latim, as fórmulas bíblicas. Ele não tinha conhecimento de teologia. Inclusive, em determinada parte do texto, ele diz assim, não sendo religioso, mandei celebrar uma missa para disfarçar. Ele não enxergava isso, eu sou cristão. E ele comete uma heresia. Ele inverte o sermão que está na Bíblia. Ele diz, bem-aventurados que o possuem, porque eles serão consolados. Quando na verdade é bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Para quem é cristão, para quem é religioso, o que é uma heresia? Heresia é você ir contra o dogma da igreja. Isso é uma herege. Uma pessoa que se declara tão religiosa não cometeria tal fato. Boa relação. A minha colega alega que tiveram boa relação. Eu não vou enveredar nessa parte, porque eu acredito que para os senhores que se detiveram e escrutinaram, esmiuçaram o texto, está claro que faltou uma boa relação entre os dois. O trabalho é aceito por questões financeiras. Ele não recebia como copista, ele ganhava apenas uma casa, um lugar para poder ficar. Realmente ele não tinha obrigação de ficar, não tinha, e sinceramente nós acreditamos que se ele tivesse ido, seria muito, muito melhor para ambas as partes. O coronel poderia estar vivo hoje e ele não ia estar passando por essa situação. A questão de para quem confessou, a questão de quando ele disse, para quem ele disse que ele cometeu
delito, o crime. Vocês percebem bem no primeiro parágrafo, ele está na mesma situação do coronel. Ele está senil, ele está velho, está contando para alguém que cuida dele esse determinado relato. Ele ainda diz a seguinte condição: olha, você não divulgue isso até eu morrer. Falta-me tempo, ânimo, não me recordo, papel, salvo engano. Então, ele estava à beira de... Já viu-se passado anos aquele acontecimento. Ele diz: pede-me um relato humano, eis aqui. E, entre parênteses, isso é uma confissão geral. É a palavra dele. É ele que está dizendo. É ele que está dizendo. Nós não acrescentamos nada. Não houve luta, doutor. Não houve luta. Os gritos da vítima antes da luta e durante a luta. Estrangulamento. Aqui, dois apontamentos que eu quero fazer sobre a moringa. O réu, como vocês percebem, nós temos a pele, quase na mesma tonalidade. Bem sabe os senhores que qualquer movimento mais brusco vai ficar vermelho, vai ficar roxo. Eu caí de semana alguns dias, tem 3 semanas, eu ainda tenho marcas que eu ralei no asfalto. Isso porque eu sou branco, eu sou uma pessoa talvez ela não perpetuaria por tanto tempo os sinais de lesões. Agora eu pergunto aos senhores, se uma pessoa branca recebesse uma moringa na cara com uma força violentíssima, o que os senhores deduzem que aconteceria? Bem provavelmente ficaria roxo. E creio que em 1860 não tinha base para poder escolher de um dia para o outro. Inclusive ele diz em determinado parágrafo: antes do alvorecer, curei a contusão da face. Antes do alvorecer, curei a contusão da face. Foi leve a lesão. Ela não deixou sequer marcas. No outro dia, no velório, ninguém suspeitava de mais nada. Sobre o aneurisma, no intervalo eu dei uma pesquisada. Quando o aneurisma rompe, a pessoa não morre na hora. Determinadas pessoas morrem em até 24 horas, outras determinadas pessoas em até 3 meses, e o restante sobrevive com sequelas do aneurisma. Como que na hora é onírico, é um sonho, é utópico, você achar que no momento que você está estrangulando a pessoa, o aneurisma dela rompeu. Tá? Vamos partir do pressuposto de que rompeu o aneurisma. Pergunta aos senhores, por que rompeu o aneurisma? Se não pela constrição da mão. Agora falar aqui porque estava nervoso? Bom, eu vou encerrar. Espero ter deixado de maneira nítida que houve homicídio com dolo direto.